Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Não há necessidade de pensar agora. Não há nada a acrescentar a esse momento ao pensar sobre isso. Tudo o que o pensamento faria é obscurecer sua consciência do momento presente, o que significa obscurecer sua consciência. Se você tiver problemas esperando por você, pode pensar neles quando terminarmos. Mesmo assim, sugiro e recomendo que reserve breves períodos para pensar sobre seus chamados problemas, se forem reais. Em outras palavras, um problema real é uma situação com a qual você precisa lidar agora, no momento em que surge. Caso contrário, não é um problema, mas um desafio, ou algo que talvez precise fazer amanhã, na próxima semana ou no próximo mês. Você pode pensar no que fará, na medida em que é possível planejar e reservar um período de tempo para fazer isso. Em seguida, volte para a consciência do momento presente. O pior destino é ter a mente ocupada continuamente com o passado e o futuro. Como você sabe, o passado e o futuro existem na mente. Remova a mente e perceba que não há passado ou futuro. Passado e futuro existem para lidar com os aspectos práticos da vida. Mas são enormes obstáculos para ir mais fundo dentro de si mesmo, mais profundamente na realidade. São obstáculos enormes para encontrar esse estado de conexão com essa realidade mais profunda. Um obstáculo enorme para saber quem você é. Então agora, tudo o que você precisa fazer, e não há como fazer, é simplesmente usar uma palavra. Tudo o que você precisa fazer é olhar para a imagem na tela, ouvir as palavras que são todos os ponteiros, e quando você observa a imagem na tela e escuta as palavras, esteja consciente também de si mesmo como o espaço imóvel, a presença imóvel, sem a qual você não seria capaz de ver a imagem na tela ou ouvir as palavras. É apenas porque existe essa luz de presença que recebe a percepção sensorial de ver e ouvir, que pode haver visão e audição. No momento em que você começa a pensar sobre o passado e o futuro, no momento em que você começa a pensar, parte de sua consciência encarna na forma da encarnação. Acredito que a palavra encarnação vem da carne. A palavra encarnação é tornar-se forma física. Mas não necessariamente física. Você se torna uma forma psicológica. Todo pensamento é parte da consciência que encarna em formações mentais e está tudo bem. Não há nada de errado com isso. É uma coisa boa ser capaz de pensar. Não é uma coisa boa se perder no pensamento, porque isso torna a sua vida miserável.
e se torna sua vida miserável, você torna a vida amorosa de outras pessoas miseráveis, mesmo sem saber o que estão fazendo. Essa é a essência da inconsciência. As pessoas verdadeiramente inconscientes, que ainda são milhões no planeta, não sabem que estão tornando suas vidas e a vida de outras pessoas miseráveis. Ou, como alguém disse uma vez, elas não sabem o que estão fazendo. Aqui você pode aprender a se sentir confortável com o belo. Vamos chamá-lo de estado. Não é um estado, o belo estado de não pensar. Familiarize-se com essa experiência e você verá que é lindo não ter que pensar. Habite o momento presente. Esteja presente, porque isso é tudo que você existe. Não há mais nada, exceto o presente momento. A mente lhe dirá que existem muitas coisas, muito mais importantes do que o presente momento, mas é uma mentira, é uma ilusão, porque não há mais nada. Mesmo quando sua mente lhe diz que há muitas coisas mais importantes do que esse momento, ela só pode lhe dizer que nesse momento não há nada. Portanto, dê mais importância ao momento presente e então traga a atenção para o momento presente, primeiro através da percepção sensorial, tornando-se consciente de sua respiração. O próximo passo pode ser quando você perceber o mundo ao seu redor. Sinta também o campo de energia dentro do corpo ao mesmo tempo, para que você esteja cada vez mais presente. Você já é uma mudança na consciência, muito diferente de alguns minutos antes, quando estava imerso em pensamentos inúteis. Já há uma mudança na consciência acontecendo. E você pode notar a diferença no campo de energia conforme a consciência muda de estar absorvido em pensar para estar se tornando presente. Assim você está acordando. Basicamente é um processo de acordar. Não do sono, mas do que é como sono, que é estar totalmente imerso na voz na cabeça, totalmente identificado com a voz da sua cabeça. Para se tornar presente, use a percepção sensorial. Sinta-se respirando e sinta o corpo interior. Então, dê um passo mais profundo na realidade mais profunda do momento presente, que tem uma aparência superficial. O primeiro passo é o que está ao seu redor através das percepções sensoriais. Então entre no corpo e em seguida aprofunde-se e torne-se consciente de que, ao perceber o mundo ao seu redor, há uma presença em você que você pode sentir como o seu próprio ser, através do qual você está percebendo. Caso contrário, você não seria capaz de perceber essa sala, as flores, as plantas e tudo o que está nessa sala. Você não seria capaz de percebê-lo se você não estivesse aqui como uma consciência. Então, se o que você está percebendo é uma realidade ou um sonho, é imaterial. O fato é que, seja um sonho ou uma realidade, requer a sua presença. A luz da sua presença, na qual tudo aparece. Agora, você pode se tornar consciente da luz da presença ou da presença diretamente em você. Em outras palavras, você pode sentir o seu próprio ser, agora, enquanto falo sobre isso. Eu posso sentir muito fortemente em mim o fato de que estou antes de qualquer coisa que surge na consciência. Eu sou.
Então eu sei que não sou isso ou aquilo, que não sou um homem ou uma mulher, que tem uma idade específica ou uma função específica. Mais profundo do que isso. Antes de você adicionar qualquer coisa, o eu sou está lá. Antes de você adicionar qualquer percepção sensorial a isso, o eu sou está lá. Outro pequeno indicador para apontar para esse lugar, como é ser você da maneira mais fundamental, mais essencial. Como é ser você? Como eu disse antes, não há necessidade de se lembrar da sua história pessoal, pois na verdade isso se torna um obstáculo. Não tem nada a ver com nada que já aconteceu com você, nada a ver com o passado ou futuro, tem apenas a ver com esse momento. O que faz parecer ser você não tem uma resposta conceitual. Então, não responda como é ser você nesse momento. Qual é o eu mais íntimo? Como é? Você notará que existe uma poderosa sensação de presença ali, que não tem uma forma específica. Você não pode dizer muito sobre isso ou qualquer coisa realmente sobre isso. E é você. Esse é o seu ser, o eu, o que eu sou. E nesse nível você está conectado com algo muito mais profundo e mais poderoso do que a pequena entidade, a entidade física ou psicológica. Está lá onde você a conecta a algo vasto. Você está conectado ao próprio núcleo do universo e todo ser humano é isso. O Atman, como é chamado na Índia, o divino interior, o divino dentro, conecta você à alma do universo exterior, o Brahman, o divino. Por favor, lembre-se que estou apenas usando palavras. Portanto, não é a verdade suprema que não pode ser expressa em palavras. É apenas uma aproximação distante. Aquilo que você sente, ao pensar, diminui, mesmo que apenas por um momento. E você pode sentir o ser que está sempre lá embaixo disso. A presença temporal. Você sente isso. Então, quando você pode sentir isso e se tornar mais enraizado nisso, mesmo em sua vida diária, você começa a ser capaz de sentir isso em um segundo plano. Portanto, o simples fato de você estar ciente, mesmo quando está fazendo coisas, você está ciente de que está ciente, quando está olhando para alguma coisa. Existe apenas a consciência da qual você está ciente. Então, está aí a consciência da consciência. E isso... Mas agora isso é Deus? Eu sugeriria não exatamente. Eu estou falando puramente intuitivamente, mas alguns místicos e outros tiveram percepções semelhantes. É a emanação de Deus. Em outras palavras, a consciência que habita em você e se disfarça temporariamente como pessoa, é uma emanação da fonte de toda a vida. E aquela fonte que não pode ser nomeada, que não existe, porque existir significa ter uma localização no espaço e no tempo. Em tudo que existe, em algum lugar. Então, nesse sentido, Deus não existe. Porque Deus não tem uma forma. Deus está além dessa dimensão, onde a existência se desenvolve.
Mas como o sol emana luz, Deus ou a fonte de toda a vida, que não pode ser nomeada ou compreendida de forma alguma, emana a consciência para essa dimensão. E gradualmente essa dimensão evolui. Gradualmente expressa mais daquela luz, que emana da fonte transcendente de toda a vida. Aos poucos, porque esse universo, essa foi uma descoberta importante de Darwin, que existe uma evolução da vida, que torna-se cada vez mais complexo. O que ele não percebeu é que existe uma inteligência que se expressa através disso. Portanto, existe a fonte de toda a vida, além da fonte transcendente que é Deus. E Deus brilha como o sol brilha. E a luz do sol, você pode sentir na sua pele. Agora, quer você diga que isso é o sol, isso que você está sentindo? Em certo sentido, a luz do sol é o sol, porque não há separação. Mas em outro sentido, o sol não é diferente, mas infinitamente mais vasto que a luz que você sente na pele. Da mesma forma que a emanação de Deus, que é consciência, sim, é Deus no sentido de que é uma emanação de Deus. Então é isso que você é. Você é uma emanação da fonte. E a consciência em você é a luz, como Jesus disse a seus discípulos. Mas ele realmente quis dizer em todo ser humano, porque seus discípulos não eram pessoas especiais. Vocês são a luz do mundo, ele disse. E ele disse isso de si mesmo em outro evangelho. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele disse as duas coisas. Ele disse aos outros, vocês são a luz do mundo, e disse, eu sou a luz do mundo. O que poderia ser isso, exceto isso? Porque as pessoas com quem ele estava falando não eram pessoas especiais, particularmente importantes nesse mundo. Mas você é a luz do mundo. A luz em você é a consciência em você. E sem a consciência, você é a consciência do mundo. Você é a luz do mundo. Sem a consciência, o mundo nem existiria. Isso é quando você percebe isso, que sua identidade essencial é ser consciência, que é uma emanação da fonte, como quer que você chame isso. E sua identidade essencial é isso, o ser. Então, e daí que você deriva esse seu senso de identidade, de quem você é. Não é mais a memória do seu passado, tornando-se relativamente insignificante. Sim, você se lembra disso, mas o que há de maravilhoso em seu passado é que ele o trouxe a esse ponto de despertar. Não importa o quão sem sentido isso parecesse na época, porque toda a vida é meio confusa, de uma forma ou de outra, e muitas coisas pareciam. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu fiz isso? Ou então, isso foi muito estúpido. Ou, por que isso tinha que acontecer comigo? Minha infância poderia ter sido tão feliz e foi tão infeliz. Por que isso? Mas todo o seu passado traz a você a esse ponto de despertar. Então, cumpriu a sua função, mas não lhe dá mais uma identidade. Você o reconhece, você reconhece isso, você sabe disso, mas não deriva mais do seu passado o senso de quem você é. Isso vem de um lugar mais profundo. Você pode sentir a presença que você é, o ser que você é, não condicionado pelo seu passado. E isso é especialmente libertador. Se você tem um passado muito pesado, se coisas terríveis aconteceram no seu passado,
É especialmente libertador sentir isso. E muitas vezes são as pessoas que tiveram uma vida muito difícil que chegam a essa conclusão. Eles tiveram sua crucificação e então vem a transcendência do sofrimento. Como é apontado, mesmo para os não cristãos, mesmo que você não seja cristão, você não precisa ser cristão para entender o significado mais profundo da cruz, que não é diferente dos ensinamentos budistas. Como o Buda disse, eu ensino o sofrimento e o fim do sofrimento. E na cruz cristã está aí, como imagem que o ensinamento é que o sofrimento é a cruz, é o instrumento do sofrimento. Jesus é pregado na cruz, a imagem mais profunda do sofrimento, mas a cruz é também o símbolo da transcendência do sofrimento. A cruz também é símbolo do divino. É ambos. É um instrumento de tortura e é um símbolo do divino. Incrível. Os dois juntos. Pode ser um ensinamento que pode ser transmitido dessa forma, até mesmo para pessoas que nunca o entenderiam conceitualmente. Como estou falando conceitualmente. Há uma verdade profunda e mantida nessa imagem arquetípica. Jesus é o humano arquetípico e a cruz. É a jornada arquetípica de todo ser humano. Portanto, seja grato por todo o sofrimento que o trouxe até aqui. Isso trouxe você até aqui e isso é incrível. O despertar, isso significa que a partir de agora a vida não vai ser mais desafiadora? Não. Os desafios continuam. Mas podem ser de um tipo um tanto diferente, não mais produzidos pela disfunção da mente egóica, como costuma acontecer com muitos humanos. Mas ainda assim os desafios vêm em muitas formas. A diferença é que à medida que você se torna cada vez mais enraizado no ser de si mesmo, no eu transcendente, não no ser, os desafios não são mais convertidos em sofrimento. Então não existe mais uma personalidade que reclama do que está acontecendo comigo. Os desafios são simplesmente aceitos pelo que são. A ação é tomada se a ação for necessária ou possível. Nenhuma ação é tomada. Uma simples rendição acontece quando um desafio chega e não há realmente nada que você possa fazer. E é isso. Então, uma vez que você chega a esse ponto, todo desafio pode se aprofundar se for um desafio real. Aprofunda o seu estado de consciência e isso te deixa mais presente. E isso é uma coisa maravilhosa quando você atinge esse ponto. Percebi com a chamada pandemia, nos últimos 2 anos, que algumas pessoas ficaram muito menos conscientes do que eram antes da pandemia. Isso é o mesmo com qualquer um. Também o desafio que acontece com você individualmente. Qualquer coisa que dá errado em sua vida, uma separação, a perda de um emprego, a perda da sua casa, a morte de alguém próximo a você, um processo judicial ou qualquer ameaça. Algumas pessoas ficam mais inconscientes quando estão sendo desafiadas, por isso ficam mais reativas, mais profundamente arraigado em seu condicionamento, o ego. Todo advogado de divórcio atende as pessoas em seu estado mais inconsciente, geralmente, a menos que elas já tenham evoluído, caso em que está tudo bem.
E até corretores de imóveis e pessoas assim encontram pessoas que são tão bitoladas, porque pessoas assim, elas se apegam tanto ao resultado que isso realmente os puxa para baixo. Um desafio pode deixá-lo inconsciente ou mais consciente, dependendo de onde você está. E algumas pessoas, através da pandemia, se tornaram mais presentes. Eles aceitaram. Eles talvez tenham sido afetados de maneiras diferentes, financeiramente, ou empregos, ou situação de vida, ou relacionamentos que também foram afetados por isso. Todos os tipos de coisas aconteceram. E algumas pessoas foram capazes de usar isso e se tornar ir mais para o ser. Às vezes não havia mais tanta coisa para fazer e você tinha que ir mais para o ser. E outros se tornaram mais reativos, mais zangados e mais medrosos. O medo tem sido uma grande coisa, mas medo do medo, de em última análise o medo da morte. O que poderia acontecer comigo? E você fica temeroso. Oh, meu Deus, isso é o fim. Em última análise, o medo é sempre, em última análise, o medo da morte. O medo da maior perda de si mesmo. E isso tende a desaparecer quando você está enraizado no ser. É difícil explicar porque desaparece. E como desaparece, mas acontece. O medo da morte parece desaparecer. Vou apenas mencionar os desafios que continuam a vir. Eu tive toda a minha vida, praticamente, nenhum problema de saúde. Até o final do ano passado e início desse ano. Eu nunca tinha estado internado em um hospital. E quase nunca vi um médico. E de repente fui atingido por um enorme desafio. O que normalmente as pessoas consideram um enorme desafio de vida. Por causa de uma condição médica. Ok, logo surge a possibilidade. Bom, posso ficar aqui apenas mais alguns meses ou não, quem sabe? E depois do diagnóstico inicial, eu simplesmente falei, ok. Fiquei ainda mais vazio do que normalmente eu sou. Eu sou normalmente bastante vazio, mas eu apenas assim mesmo. E não havia nenhum medo. Eu já estava basicamente morto. Não havia nada, mas restava uma presença. A pessoa não importava muito. E então passei muitas horas na presença completa. E então fui operado. E então eles olharam os exames e, por enquanto, o desafio parece ter se dissolvido completamente. Será que vai voltar? Quem sabe? Então é isso. Eles continuam vindo. Mas quanto maior o desafio, maior a intensidade da presença. Muitas vezes descobri que em outras situações da minha vida também, conforme os desafios surgem, você ganha mais. Mas atenção. Então não tem mais uma pessoa que reage ao que está acontecendo. É apenas o ser. É apenas a presença.
apenas a consciência. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.